Graças a Deus, bênção demais. Como eu disse, amados, nós continuamos com o nosso auditório fechado, com os nossos cultos suspensos, mas estamos aqui hoje, nesse dia, nesse domingo, para realização desses cultos, de forma que essa palavra chegue até você. Hoje temos um tema avulso, que é assim que chamamos os nossos cultos, que não estão dentro de uma série de reflexões. E o nosso tema hoje é o primeiro amor. O nosso tema hoje é compreender melhor do que Deus está falando quando Ele diz do amor e quando Ele diz também do que é experimentarmos nele um amor verdadeiro, eficaz, genuíno, profundo, da qual nós temos por Deus quando nós o conhecemos. Nós queremos hoje compreender a magnitude transformadora, a magnitude revolucionária do amor. Não apenas da sua palavra, no sentido da palavra amor, não apenas entender do que esse amor tem significado nas nossas vidas, mas também de entendermos a nossa prática, a nossa entrega, o nosso amor a Deus. Não apenas saber que Deus nos ama, não apenas sermos consolados na promessa que Deus é amor e Ele tem feito tudo por nós por causa do seu grande amor, mas também compreendemos que esse amor foi colocado nos nossos corações de forma também que nós possamos amar a Deus e amar aqueles que estão à nossa volta. Talvez, amados, o amor, ou até mesmo a definição, o conceito do amor, seja um dos mais mal compreendidos em nossas vidas, porque nós confundimos um amor com uma série de outros sentimentos. Nós, seres humanos, homens e mulheres, corremos o grave risco de confundir aquilo que é o amor de Deus, ou seja, aquilo que é o próprio Deus, nos nossos sentimentos e nos nossos desejos cotidianos. Então, temos essa dificuldade, sim, a dificuldade de compreender o amor, porque nem sempre nós conseguimos definir o que vem a ser esse amor de forma genuína e verdadeira. Nós, não conhecendo o amor ou a sua definição, nós também temos dificuldade de praticá-lo, ou seja, nós temos dificuldade de compreender o que é amar, o que é amar a Deus, o que é amar as pessoas que estão à nossa volta e como traduzir esse amar numa prática rotineira, cotidiana em nossas vidas. Quantas vezes, talvez por conta do nosso pobre vocabulário, se é assim que nós podemos dizer, nós falamos aos quatro cantos que nós, por exemplo, amamos comer pizza, amamos tomar sorvete, nós amamos os nossos filhos, nós amamos viajar, nós amamos o nosso pet, nós amamos o nosso cônjuge, nós amamos tantas coisas como amar assistindo, assistir a série preferida, comer aquela comida preferida. Também nós amamos comer aquela comida que nós tanto gostamos. E ao mesmo tempo nós dizemos que amamos a Deus. Então nós traduzimos essa palavra em amor em tudo. A palavra amor nas nossas vidas acaba sendo usado de forma tão quase leviana. Nós usamos a palavra amar e amor colocando Deus no mesmo nível que colocamos muitas vezes aquela comida preferida. Nós dizemos que amamos o nosso cônjuge, amamos os nossos filhos como amamos aquele hobby que gostamos de praticar. Ou seja, ao usar a mesma palavra para definir as nossas preferências, para definir as nossas necessidades, para definir aquilo que é importante, ou mais importante, ou menos importante, isso nos confunde compreender o que de fato é
amar. E quando nós não conseguimos entender, corremos o risco também de não compreender a magnitude do amor de Deus por nós e do nosso amor a Deus. Então, quando nós falamos do primeiro amor, de como experimentarmos e continuarmos na prática do primeiro amor, nós também precisamos compreender o verdadeiro amor em nossas vidas. Enquanto usarmos essa palavra apenas como uma definição da língua portuguesa, nós vamos correr grandes riscos de não amar a Deus como nós deveríamos amar. Não amar as pessoas à nossa volta como deveríamos amar. Não amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, como deveríamos amar. Porque tudo isso se tornou algo igual. Como se diz, parece que esses inúmeros amores, como eu citei, eles se tornam farinha do mesmo saco. Então, hoje, o nosso entendimento, o que nós queremos compreender hoje, é o que o amor é em nós, a partir de uma ação divina, uma ação de Deus nas nossas vidas, a partir daquilo que Deus diz que Ele nos ama de uma tal maneira, que foi capaz de entregar o seu próprio Filho por amor a nós, para que todo aquele que nele creia, ou seja, no Filho de Deus, não morra, mas tenha a vida eterna. Como essa palavra tão profunda, como essa revelação, como essa afirmação, ela transforma e ela revoluciona o nosso entendimento, pode agora ser separada nos nossos corações de forma a vivermos não apenas uma simples definição de desejos e preferências, mas numa viva e eficaz comunhão com o nosso Deus. Há um texto que eu quero ler com vocês, que está lá em Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler também do verso 2 ao verso 7. Então, lá em Apocalipse, diz assim: conheça as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas a coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bem, o contexto desse texto que nós lemos são as cartas do Apocalipse, que o apóstolo João escreve quando estava exilado na ilha de Patmos. E essas são as últimas revelações que fazem parte da Bíblia Sagrada no último livro dela, chamado Apocalipse. E essa carta, em específico, é escrita à igreja de Éfeso. Éfeso era uma importante cidade, um importante entreposto comercial, uma das cidades mais importantes daquela época, que ficava lá na Ásia Menor, hoje conhecido como a Turquia. E
O apóstolo João, quando ele relata essa carta enviada do próprio Jesus, né, naquela revelação que ele teve à igreja de Éfeso, ele fala que Jesus conhece as obras da igreja de Éfeso, assim como ele conhece as obras da minha vida e da sua vida, assim como ele conhece as obras desta igreja local da qual nós fazemos parte. Ele conhece todas as coisas, ele diz: eu conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Havia muitas virtudes naquela igreja, na igreja de Éfeso, assim como há muitas virtudes nessa igreja também. Ele diz que ele sabia que a igreja não tolerava homens maus, era uma igreja doutrinariamente sã, teologicamente correta, que não tolerava os homens maus, que punha à prova os falsos profetas, os impostores. Diz que eles perseveravam, suportavam o sofrimento por causa do nome de Jesus, por causa de Deus, e não desfaleciam. Mas ele diz também que havia algo naquela igreja que ele estava contra, que a igreja de Éfeso havia abandonado o seu primeiro amor. Ela havia definitivamente deixado o mais importante, é o amor. O termo primeiro amor, né, que está registrado então no texto que nós lemos, é essa expressão utilizada para designar a experiência no início de uma caminhada com Deus. Quando nós conhecemos a Deus, há uma grande transformação em nossos corações. Nós somos inundados pelo Espírito Santo de forma que o nosso ser é transformado de tal maneira que nós ficamos e experimentamos esse grande amor que Deus nos amou. O grande amor que Deus nos amou, então, passa a ser refletido nas nossas vidas e nós começamos, então, a uma fase, ao momento da nossa vida de entrega. Nós entregamos o nosso ser, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos os nossos relacionamentos, nós entregamos tudo que somos, tudo que pensamos, nós dedicamos a Deus com fervor, nós dedicamos as obras, a piedade, nós somos transformados de uma tal maneira que é como se nós estivéssemos experimentando o amor pela primeira vez. E é verdade, quando nós temos essa conversão genuína, quando nós conhecemos a Deus de forma verdadeira, nós experimentamos o amor de Deus, o amor genuíno, verdadeiro, pela primeira vez. Porque há muitas coisas em nossas vidas, amados, enquanto homens e mulheres, que nós confundimos com amor, como na nossa introdução. Então, nós achamos que amamos porque nós temos preferências, gostos, nós temos necessidades atendidas, nós temos reciprocidades, nós temos cumplicidades em relacionamentos e achamos que isto é o verdadeiro amor. Mas quando a gente encontra a Deus de verdade, nós percebemos que não conhecemos o amor total, pleno, altruísta. Nós conhecemos sentimentos, nós conhecemos um desejo de sermos recíprocos, mutuamente, um ao outro. Nós entendíamos muito mais em responder a ações de outros em nosso favor do que simplesmente sermos os agentes deste amor e dessa ação. Mas quando a gente conhece a Deus, quando a gente é confrontado pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nós percebemos que nós não conhecíamos de fato esse amor que nós estamos falando. E nessa primeira caminhada com Deus, esse amor é tão grande, como eu disse mais cedo, ele é tão revolucionário, que nós experimentamos o primeiro amor com Deus. Mas, infelizmente, muitos cristãos, apesar de perseverantes, apesar de cristãos sérios,
genuínos abandonam esse amor e esse primeiro amor, como os efésios fizeram. E quando nós abandonamos esse primeiro amor, corremos um grave risco de tornar infrutífero as nossas práticas em nome do amor. Então, o texto diz que aquela igreja era uma igreja muito séria, que não aceitava ensinos estranhos, que não aceitava a ação dos homens maus, que não aceitava e reconheciam que havia falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Ela tinha o discernimento de tudo isso porque ela perseverava em buscar a Deus sempre. Mas, na sua caminhada, perdeu-se esse primeiro amor. E o texto diz que nós precisamos voltar onde caímos, ou seja, voltar a esse momento quando deixamos de viver esse grande amor, esse verdadeiro amor. Nós precisamos identificar um momento nas nossas vidas onde o nosso coração se esfriou, onde o nosso desejo de estarmos com Deus, em Deus, sempre, em todos os lugares, a toda hora, se esfriou. Nós fomos simplesmente substituindo o primeiro amor por várias outras coisas. E não significa que essas várias outras coisas são ruins. Não quer dizer que o meu apreço, que o seu apreço pela sã doutrina é ruim. Não quer dizer que as suas obras são ruins. Não quer dizer que os seus envolvimentos com a igreja, com a obra de Deus, com o trabalho de Deus é ruim. Isso não ou eles não são excludentes. Não é um ou outro, ou alguns e outros. Na verdade, amor, nós deveremos viver isso como um todo. Nós não deveríamos deixar o primeiro amor e continuarmos sóbrios na doutrina, no ensino, na palavra verdadeira, e não nos aventurarmos em teologias estranhas, em servir a Deus, em gastar as nossas vidas em favor do próximo, em nos envolver, nos tornarmos pessoas ativas na igreja, líderes, obreiros, pastores, sem que o primeiro amor se fosse. Então, o que Jesus, através das revelações que João recebeu da parte de Deus, escreveu, diz que não basta termos uma sã doutrina, é importante. Não basta termos o trabalho a Deus, é importante. Não basta abandonar as obras do que ele chama aqui dos nicolaístas, que eram um grupo de pessoas que tinha como prática a idolatria e a imoralidade sexual. Não basta apenas abandonar isto, se o primeiro amor também se foi. Nós precisamos nos manter nesse amor inicial, nessa primeira caminhada, nessa primeira jornada, e acrescentar nas nossas vidas a sã doutrina, a obra, o trabalho a Deus, o serviço aos homens, sem perder esse grande amor. Essa igreja, a igreja de Éfeso, ela não era uma igreja apenas teórica. Ela não apenas acreditava nas coisas de Deus, ela praticava as coisas de Deus. Era uma igreja extremamente ativa, havia trabalho intenso, né? Os crentes, né, os cristãos que faziam parte dela estavam engajados, não eram meros espectadores, eram pessoas engajadas ou envolvidos com a obra de Deus. A congregação toda era bastante ativa, cumpriu os seus deveres e não apenas se reuniam no auditório.
era uma igreja que vivia e respirava a obra de Deus de maneira prática e verdadeira. Mas Deus diz, Jesus fala, que eles deixaram o seu primeiro amor. Amados, talvez você tenha sido um desses. Você tem cumprido o seu propósito, você tem praticado esse evangelho, você tem sido firme com os falsos profetas, você tem sido firme em abraçar a sã doutrina, ou seja, os ensinamentos verdadeiros da Bíblia Sagrada. Você tem deixado as práticas do passado, como a idolatria, como a imoralidade sexual, como o pecado, mas em algum momento na sua vida esse amor se esfriou. Que em algum momento nesta jornada você deixou o seu primeiro amor. Quando nós abandonamos esse primeiro amor, muitas vezes nós queremos substituí-lo por essas práticas religiosas, como por exemplo, uma esposa, um marido, ele pode ser fiel ao seu cônjuge, amá-lo com toda devoção, pode cumprir os seus deveres, mas não motivada por este profundo amor. Às vezes, muitos casamentos estão assim. Há uma devoção de um para com o outro, há uma fidelidade, há até uma cumplicidade entre eles, ou seja, há uma reciprocidade entre eles, mas não há mais um profundo amor entre eles. Essa reciprocidade, ela é ou que se dá, ou faz recompensa de algo equivalente. Então, muitos casamentos se limitaram hoje simplesmente a experimentarem nas suas vidas esse entendimento de um respeito, de uma honra, mas não têm experimentado esse amor profundo. Muitos têm dedicado, muitas pessoas têm dedicado a Deus, mas têm sido apenas pessoas religiosas, têm apenas entregado a Deus práticas religiosas. Não é isso que Deus nos pede. Não há nada mais fácil de abandonarmos o primeiro amor quando nós inserimos na nossa relação com Deus as obras. As pessoas têm simplesmente pensado que se eu dedicar a Deus numa devoção, numa veneração, é suficiente. Nós abandonamos a Deus quando substituímos o primeiro amor pela religiosidade. Deus não quer apenas devotos. Deus não quer apenas religiosos. Deus quer para si uma família. Deus quer de nós, Deus quer de você, um relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha. Às vezes, você tem sido um ótimo devoto, um ótimo fiel a Deus, mas não tem se comportado como um filho ou como uma filha. A devoção é a observância de práticas religiosas e piedosas. É uma veneração especial, ou seja, venerar é prestar culto a. Então, quando nós prestamos culto a Deus, nós
o estamos venerando. Mas essa veneração, essa devoção, ela precisa vir acompanhada deste primeiro amor. Ela precisa vir carregada com o entendimento de um amor recíproco a Deus. A Deus. De amar a Deus, de nos dedicarmos a Deus, de buscarmos a Deus na leitura da palavra e em oração. As formas que nós temos de nos aproximar de Deus é oração e leitura da palavra. Sem esses dois, dificilmente nós conseguiremos aliar a nossa devoção, a nossa entrega a Deus, o nosso amor. Esse primeiro amor. Você sabe exatamente o que eu estou dizendo sobre esse primeiro amor. Você está entendendo eu falar que como se perdeu na sua vida, ao longo da sua caminhada, o seu fervor amoroso a Deus. Quando o coração ardia, quando o nosso coração se enchia de alegria, de lágrimas, de visitação do Espírito Santo, de experiências sobrenaturais, espirituais, e como isso foi parando, diminuindo, ou talvez até cessando na sua vida. Esse primeiro amor, ele também corre o risco de se perder nesse momento de isolamento. Trouxemos recentemente aqui uma estatística estarrecedora. Nesses tempos de pandemia, de isolamento social, de confinamento, de auditórios fechados, cultos proibidos presenciais, apenas 52% dos cristãos, dos crentes, têm cultuado a Deus de forma online pela internet. Há um contingente de 48% que não mais, nem mesmo acompanham ou cultuam a Deus através dos cultos transmitidos pela internet. Se pegarmos um contingente aproximado, só no Brasil, de 60 milhões de cristãos evangélicos, nós estamos falando de quase uma população de 29 milhões de crentes, de cristãos evangélicos, que não têm mais tido nem mesmo a busca por um culto online. Então, isso também é um ponto de afastamento, de esfriamento e de também arrefecer, ou seja, de esfriar o nosso relacionamento com Deus e o nosso amor por Ele, e o nosso primeiro amor por Ele. Mas para falarmos de amor, e esse amor por Deus, e o amor de Deus em nós, pelas outras pessoas, não há texto mais profundo que Coríntios 13. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 13, fala exatamente que amor é esse. Que amor é esse primeiro amor que temos, ou em muitos casos, tínhamos em Deus, que precisa ser vivido novamente. De identificarmos onde caímos, ou seja, onde deixamos esse primeiro amor, nos arrepender e voltar a Deus. O texto do apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que se ressoa ou como o prato que retine. E ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O texto que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revelou a nós, revela e continuará revelando até nossas vidas, a você, a mim, a nós, é que esse amor que nós experimentamos no nosso primeiro e verdadeiro amor a Deus, esse amor revolucionário, transformador, ele vem sobre nós para nos curar de todas as coisas ruins que havia em nós. Esse amor é aquele amor que ele é muito superior àquilo que nós possamos fazer se não tiver amor. Todas estas obras que a igreja de Éfeso fazia, todas essas obras que os crentes de Corinto, nessa carta que o apóstolo Paulo enviou, faziam, não faz sentido algum se não houver amor. Esse verdadeiro amor precisa ser reencontrado na sua vida. Esse fervor, essa entrega, essa busca, essa intimidade, essa proximidade, esta comunhão precisa ser restaurada na sua vida. Não substitua o primeiro amor por Deus na sua vida por aquilo que você possa fazer para Ele. Não são as obras, não é o trabalho, não é apenas a doutrina, não é o serviço que você faz para as outras pessoas que substituirá o seu relacionamento com Deus. Não caia na tentativa ou até mesmo na tentação de substituir o trabalho pelo amor. Não tente, não caia na tentação de substituir o amor por devoção, por veneração pura e simplesmente. As obras, o trabalho, o favor, o serviço, a graça, a misericórdia, a compaixão que nós temos uns pelos outros só faz sentido diante de Deus quando ele é carregado do verdadeiro, genuíno, profundo e primeiro amor. O texto diz, de maneira bem resumida, que o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra na injustiça, mas na verdade. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor que nunca perece, que nunca passa. É o amor que nunca falha. Sabemos e afirmamos que os dias não têm sido fáceis. Nós sabemos que muitas pessoas padecendo não apenas da doença, não apenas de óbitos, não apenas de confinamento, de isolamento, de problemas emocionais, psicológicos, quantas pessoas adoecidas nas suas emoções por conta desse momento que estamos vivendo. Mas, aliado a isso, de maneira tão grave, tão importante, tão séria, é que muitos estão, deixando de lado o primeiro amor. Muitos, na tentativa de se isolarem socialmente, estão também se isolando de Deus. Nosso apelo, o nosso clamor a você, a sua família hoje, é que você volte ao primeiro amor. E você continue com a sua sã doutrina, que você continue identificando e rejeitando os falsos ensinamentos, os falsos mestres, os apóstolos impostores, como lemos lá em Apocalipse. Continue trabalhando arduamente pelo reino de Deus, por esse evangelho. Sirva a Deus, se engaje na congregação, se torne alguém que vai ser usado por Deus, servir a Deus, servir a igreja, servir a congregação, mas que o seu fundamento seja este primeiro amor. Sem amor, nada do que façamos valerá. Nós possamos dar tudo o que temos, nós possamos ter todo o conhecimento, nós possamos entregar o nosso corpo para ser queimado em favor de outros. Se não tiver o amor, nada valerá. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de ter comunhão com o Pai, não deixe de buscá-lo em oração e na leitura dessa palavra. Não deixe de, mesmo isolado, confinado, de buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Só assim nós vamos experimentar todas as promessas de Deus nas nossas vidas. O versículo final de Apocalipse capítulo 2, fala que ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus está falando sobre a eternidade, Ele está falando sobre o céu, Ele está falando sobre as promessas na nossa vida, Ele está falando do suprimento do Pai, o nosso Pai, o seu Deus, o seu Pai na sua vida. Eu quero orar com você hoje. A minha oração, a nossa oração hoje é que você se entregue de uma maneira muito especial. Que você se entregue a Deus hoje de uma maneira que você não faz há tempos. Hoje é o momento de você ser visitado pelo Espírito Santo. Hoje é o momento de você ser cheio da plenitude de Deus no seu coração, que gere quebrantamento, que gere arrependimento, que gere lágrimas de alegria, de visitação de Deus na sua vida. Não seja duro, não seja frio, não seja resistente,
mas quebrante o seu coração, se derrame na presença do Pai, deixe ser visitado de uma maneira tão especial. Quantas vezes, amados, quando estamos reunidos em culto, em família, que há aquele quebrantamento em nós, quão difícil tem sido experimentar esta visitação e este quebrantamento sozinhos em casa. Quão difícil tem sido sermos ministrados pelo louvor, pela adoração, pelo mover do Espírito Santo, olhando a tela ou o monitor. Não é fácil, mas se esforce. Se deixe ser tocado, visitado pelo Espírito Santo de Deus agora. Se deixe ser visitado pela presença curadora de Deus agora. Que haja derretimento do seu coração, que haja quebrantamento do seu espírito agora, em nome de Jesus. Que juntos nos coloquemos na presença do Pai, que juntos façamos agora esta mesma oração, que juntos agora deixemos o Espírito Santo de Deus tocar todo o nosso ser. Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, ó Pai, porque mesmo em quarentena, em pandemia, mesmo em isolamento, mesmo confinados, o Senhor está conosco. Mesmo adorando a Deus, muitas vezes sozinhos ou em família, o Senhor se faz presente. Mesmo, Pai, quando estamos achando que estamos nos esfriando, nos isolando do Senhor, sem intimidade, sem comunhão, o Senhor nos visita para trazer quebrantamento. E a minha oração agora, Pai, é que o Teu Espírito Santo de Deus visite as nossas vidas neste momento, que o Teu Espírito Santo visite a cada coração que nos assiste, nos acompanha e nos ouve agora, que o Espírito Santo de Deus, que encheu este lugar, encha também aí onde você estiver, encha o seu ambiente onde você estiver, que o Espírito Santo de Deus agora relembre, refaça no seu coração os seus dias, os seus primeiros dias no Senhor, daquele momento de fervor, de entrega, dos seus primeiros tempos na sua jornada com Deus. Ó Pai, nós queremos hoje sermos inundados, transbordados, numa medida recalcada, sacudida em nossas vidas, não uma medida qualquer, mas transbordante. Transborde, ó Deus, transborde, ó Pai, as nossas vidas, como há muito não somos transbordados. Pai, eu oro, eu te agradeço, nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus Cristo enviado a nós. Agradecemos, ó Pai, pela salvação das nossas vidas. Oramos, ó Deus, pela cura do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo habita em nós, hoje e sempre. E nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, amados, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração. Que você seja visitado e você revisite o seu passado, o seu primeiro amor, e veja onde você caiu para voltar a experimentar o mesmo grande, profundo amor por você e o seu amor por Deus. Que você tenha um dia especialíssimo, um domingo abençoado em família,
Que você hoje possa experimentar alegrias indizíveis do Espírito Santo. E que essa semana seja uma semana cheia do amor de Deus por você e você com Deus, assim também de você e todos à sua volta. Deus abençoe, fiquem em paz, fiquem com Jesus e nos encontramos em breve, em nome de Jesus.